Olá a todos, sejam sempre bem-vindos. Este é o seu espaço, Portal de Troia, onde você encontrará o resumo de bons livros e também excelentes histórias. Esperamos que este áudio e esta informação sejam de grande ajuda. Deixe sua imaginação voar enquanto escuta este áudio resumo. Damos início a este fascinante livro, Operação Cavalo de Troia 1, Jerusalém, escrito por J.J. Benítez, nascido em Pamplona, Espanha. Um surpreendente projeto norte-americano revela novos dados sobre a figura do Mestre Jesus de Nazaré. O autor baseou-se em uma documentação real depositada há anos nos Estados Unidos. Apresentamos este áudio resumo como informação. Está em você a livre decisão de acreditar ou não acreditar. Começamos, sem mais demora, com o resumo. Jazão logo viu o objeto. Parecia uma lua cheia. Os soldados também o viram e ficaram espantados. Suas dimensões eram enormes. Eliseu, desde a cúpula, mediu 3 vezes o diâmetro da nave, quase 1,8 km. Os presentes estavam tomados de medo diante daquele disco silencioso. Às 14h08, o objeto fez uma ascensão majestosa em direção ao Sol. Em segundos, Jerusalém escureceu, como se um eclipse parcial tivesse se formado. O fenômeno durou 45 minutos. Muitos judeus caíram por terra, outros fugiram. Os saduceus tentavam contê-los, dizendo que era um encantamento do crucificado. O oficial Longino gritou a seus homens para que mantivessem suas posições. Uma mão pousou sobre o ombro de Jazão. Era João. Ele pediu ao oficial permissão para que Maria se despedisse de seu filho primogênito, que estava prestes a ser crucificado. Jazão ficou emocionado. Conheceria a mãe do gigante. Maria chegou com João e outro homem, que, após alguma investigação, descobriu-se ser irmão carnal de Jesus. Ali estava a hebreia, de rosto pálido. Não era muito alta, talvez 1,60, cerca de 50 anos de idade, um pouco curvada, com rugas nos belos olhos amendoados que a tornavam ainda mais venerável. Sua testa era alta e limpa, rosto ovalado, nariz pequeno e reto, sobrancelhas finas e levemente arqueadas. Maria derramou uma única lágrima. O oficial aproximou a tocha para que pudessem ver melhor o crucificado. O mestre fez um grande esforço para falar. Jesus falou e depois pediu que se retirassem do local. Maria, muito triste, deu um beijo em seu joelho antes de partir, escondendo o rosto entre as mãos enquanto deixava o monte. Os oficiais ficaram surpreendidos com a fortaleza daquela mulher. Entre as mulheres presentes estavam Ruth, irmã de Jesus, Miriam, Maria, conhecida como Madalena, e Rebeca. Com força e dificuldade, Jesus voltou a cabeça e disse em alta voz que todos ouviram: "Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." No mesmo instante, seu corpo se entregou e todas as articulações rangeram. A voz de Eliseu anunciou a Jazão. Eram 14h55. O centurião confirmou. Ele havia morrido. Jazão sabia que a morte clínica viria segundos depois. O mestre havia perdido metade do volume sanguíneo. Então, os músculos relaxaram e houve uma descarga intestinal que adicionou um odor fétido à cena já triste. Fezes líquidas e amareladas escorreram pelas pernas. Aquele homem, cuja inchazão já havia começado, havia partido. Seu corpo caiu sobre a dura superfície do Gólgota. Jazão sentiu que parte de si se ia com o mestre. A partir daquele momento, algo se afundou no mais profundo do seu ser. Às 14h57 o coração do mestre parou de vez. E então, algo inesperado aconteceu. Aquela gigantesca lua começou a se mover para o leste, devolvendo a luz daquele dia. As pessoas se alegraram. O centurião golpeou o peito com o punho e declarou solenemente: verdadeiramente, este era um homem íntegro. Realmente devia ser o Filho de Deus. Logo, cães, aves, tudo ficou inquieto. Os sensores da cúpula detectaram altos níveis de enxofre. Um terremoto se aproximava. 1 ou 2 sacudidas moveram a rocha. Jazão caiu no solo. O tremor durou 47 segundos. Ele e o centurião correram em costa abaixo. Soldados e Maria estavam lá.
Eliseu informou que o tremor emitiu uma onda expansiva. O epicentro estava a 750 quilômetros dali, no deserto. Era o resultado de uma grande explosão subterrânea. 10 minutos depois, os soldados voltaram à vigília dos crucificados. Muita gente deixava Jerusalém. As aves retornavam e alguns se alegravam com isso. Com a noite caindo, o vento, moscas e insetos tomaram conta dos corpos. Até aquele momento, ninguém havia reclamado o corpo de Jesus. A intenção do centurião era levá-los a uma fossa comum. Ele e seus homens começaram a baixar o mestre da cruz. Alguns do sinédrio queriam levar o corpo. Jasão, então, encontrou José de Arimateia, que estava com Nicodemos, um homem de cerca de 1,50. José reconheceu Jasão e lhe deu um sorriso triste. Eles envolveram o corpo de Jesus em linho. As trombetas do templo anunciavam a chegada do sábado e da Páscoa. As mulheres o seguiam de longe. Levaram o corpo até uma formação calcária. José, o proprietário, fez cair umas escadas rústicas. Desceram por um corredor de 2 metros de largura e 3 de altura. Os restos de Jesus repousaram sobre um leito de pedra de 1,89 por 0,93 metros. Se apresse, o sábado está chegando, disse José. Eles prepararam o corpo, lavaram-no. Ao final, José se inclinou sobre a fronte do amigo e lhe deu um beijo cálido e prolongado. Depois, cobriram o corpo com um lençol. Às 17h45, saíram do local: João, Longino, o soldado, José e Jasão. Em determinado momento, Jasão conversou com Davi Zebedeu, que lhe disse com carinho: "Ele vai ressuscitar. Ele prometeu." Davi acreditava firmemente nisso. Era o único que ainda acreditava na promessa de Jesus. Davi tinha uma rede de mensageiros humanos que transmitiam informações. Foi graças a eles que os apóstolos escondidos souberam da morte do Mestre. O jovem João Marcos contou a Jasão sobre o destino de Judas Iscariotes. Ele o seguiu até o templo. Depois, Judas foi ao bairro baixo. Não falou com ninguém. Quando chegou à parte alta, tirou o manto, amarrou uma corda a um galho e fez outro nó no pescoço. João Marcos tentou impedi-lo, mas Judas se lançou no vazio. Foi horrível. No sábado, 8 de abril, Jasão e João foram até o local onde estava o corpo de Judas. Ele havia caído num abismo de 40 metros. Jasão desceu e viu ratos começando a devorá-lo. O nó do pescoço havia se soltado. Ele havia despencado do alto. Depois, Jasão foi ao encontro de João Zebedeu. Lá estavam Maria, mãe de Jesus, sua irmã Míriam, Salomé, mãe de João, e a jovem Rute, irmã do Nazareno. Jasão notou que os cabelos de Maria estavam mais negros, penteados com uma risca central, e seus olhos semicerrados. De vez em quando, soltava um profundo suspiro. João explicou quem era Jasão. Maria o olhou e disse: "Obrigada, filho." Sua voz era grave, mas calorosa e segura. Todos souberam que o Sinédrio havia decidido vigiar a tumba de Jesus para que seus seguidores não roubassem o corpo. Pôncio deu uma escolta de 10 soldados para a guarda. No domingo, 9 de abril, conforme a missão ordenada por Curtis, o major, Jasão foi observar a tumba. Soldados romanos já estavam lá. Um conhecido de Jasão o ajudou a encontrar um lugar ideal de observação. Esqueceu sua vara de Moisés, quis voltar, mas a entrada havia sido trancada. Ele ficou preso ali. Daquele ponto via tudo. Eliseu, desde a cúpula, observava. Às 2h30 da madrugada, Jasão via a hora a cada meia hora. Por volta das 2h40, sentiu um pequeno sismo. Ele e as pombas sentiram uma descarga elétrica. 2 minutos depois, nova vibração. As tábuas onde Jasão estava tremiam. Um zumbido agudo perfurava seus tímpanos, cobria os ouvidos, quase desmaiou. De repente, tudo parou. Jasão viu os soldados caídos no chão, gritando e agarrando a cabeça. Eram 12h44. Diziam que era um terremoto. As pombas se encolheram. Silêncio total. Os soldados de pé, vendo a entrada da tumba se mover, recuaram assustados. Gritavam: "A pedra está se movendo sozinha." Os guardas do templo fugiram. Os soldados sacaram suas espadas. A pedra rolava e arranhava a parede da tumba. Cessou. E então uma grande luz explodiu.
Jazão viu uma radiação luminosa sair do sepulcro e desaparecer em frações de segundo. Tudo ficou em silêncio. Os soldados pareciam mortos. Jazão chutou a porta até que ela se abriu. Recuperou sua vara, desceu os degraus, mas sentiu medo e voltou. Pediu que Eliseu abrisse a cúpula. Voltou à tumba. Estava vazia. Uma paz infinita invadiu seu coração. Os lençóis estavam no lugar. Até o pano usado por Nicodemos para prender o maxilar de Jesus estava lá. Jazão concluiu que a ressurreição ocorrera pouco antes da desintegração do corpo. O cadáver havia desaparecido. Jesus havia realizado o grande prodígio. Jazão retornou à cúpula. Às 5h42 daquele domingo, 9 de abril, o módulo decolou com o sol, rumo ao futuro. Uma parte do seu coração ficou para sempre naquele tempo e naquele homem a quem chamam Jesus de Nazaré. E assim, amigos, encerramos o resumo final de Cavalo de Troia 1, Jerusalém, de J.J. Benítez. Um projeto que revela novos dados sobre o Mestre Jesus de Nazaré. Este é um áudio resumo. Muitos dados importantes ficaram de fora, mas tentamos entregar o máximo de detalhes possíveis para que você fique bem informado sobre a obra. Obrigado por nos acompanhar, por se inscrever, por escutar estes áudios. Sua companhia nos motiva a seguir trazendo resumos de grandes livros, com o firme desejo de que você se apaixone pelo maravilhoso mundo da leitura. Nos encontraremos no próximo áudio de um novo livro. Não deixe de escutar. Novamente, obrigado pelo apoio e por nos compartilhar. Até a próxima!